Varejo é sobre vendas sim, mas antes de tudo é sobre gente. Sobre você que sente, que cria, que arrisca e que mesmo cansada segue, porque sabe, a vida no varejo não se separa da vida real. É como lidar com números e com emoções. É cuidar do negócio sem esquecer de cuidar de si. É conciliar sonhos e prazos. Aqui a gente fala sobre tudo isso. Além das prateleiras, além das metas. Eu sou Lara Moreira, esse é o Além do Varejo. Olá, hoje estamos aqui para mais um episódio do Além do Varejo. Esse episódio é muito especial. Eu tô com uma pessoa aqui que a gente sempre elege ali referências para a nossa vida, isso é muito importante. Mentores, pessoas que a gente admira a trajetória, admira os valores. E tem uma pessoa, essa pessoa que está aqui, que é a Grazi, ela tem uma influência muito grande na minha vida profissional, não hoje, não só hoje, né, mas assim, isso já há muitos anos, é uma profissional que eu admiro muito. A gente está há 22 anos no varejo, então durante esse tempo todo já passaram por nós muitos profissionais competentes, e eu sempre digo, a Grazi foi a profissional mais competente que já passou, assim, por esses anos todos, assim, na minha vida, né, e eu tô muito feliz de estar aqui gravando com ela, porque ela é uma pessoa muito de bastidor. Então, eu acho que esse provavelmente é o primeiro podcast que ela grava, mas ela tem muito conhecimento para compartilhar, e conhecimento teórico, mas principalmente conhecimento prático de coisas que ela viveu, além de uma história muito inspiradora. Então assistam esse episódio de papel e caneta na mão, porque eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com muitos insights. Então, Grazi, eu quero agradecer demais, assim, pelo teu tempo. E eu quero te dizer que tem algo que sempre que eu penso em ti, vem à minha mente, e que eu queria dizer para vocês, queria dizer para as pessoas, que é tão importante na vida, assim, da gente de um modo geral. Tu és uma encorajadora de pessoas. Eu quero ser uma encorajadora de pessoas também. E quero dizer para vocês, sejam encorajadores de pessoas. A Grazi, ela é uma pessoa que me encoraja sempre. Às vezes ela fala coisas que me encorajam, às vezes ela me impulsiona. E, inclusive, vocês que me acompanham aqui sabem que a gente abraçou uma nova vertente, né, de trabalho, que é trabalhar como educadora também, como mentora, e quem plantou essa semente, quem me encorajou a dar espaço foi a Grazi, e eu sei que ela faz isso com muitas outras pessoas. Eu acho que isso é um talento, inclusive, que ela tem de enxergar potencial nas pessoas. Então eu queria dizer isso aqui de público, queria te agradecer, Grazi, pelo teu tempo. Ela também tem uma agenda super corrida. E aí a gente vai começar. Tu quer dizer alguma coisa agora, Grazi? Nossa, quero, com certeza quero. Quero dizer que, olha, fiquei agora numa situação meio complicada, né, Lara? Meu Deus do céu. Olha, é o segundo podcast, na verdade. Tá mas vendo? É o segundo, porque a gente já fez faz muito tempo, na época que eu estava na Carmen ainda, mas, Lara, para mim é uma honra estar aqui. Para mim é uma honra estar aqui, é uma honra, é um presente, na verdade, sempre estar na sua presença, na presença da sua família. E eu sempre falo que vocês foram um dos maiores presentes na minha vida. Deus sempre me abençoou demais, né, com tudo que Ele me proporcionou, mas o tempo que eu passei com vocês ali foi um grande privilégio de aprendizado, foi um grande privilégio também de entender, me aprofundar em vários valores, principalmente de família, não só de negócio. Então, a passagem, né, que eu tive ali em São Luís, ela me enriqueceu muito de todas as formas. Então, a pessoa mais grata aqui, com certeza, sou eu. Que bom, é tão boa essa sensação, né, de poder ouvir das pessoas que passaram pela nossa vida. Eu falo sempre que quem conhece a gente verdadeiramente é com quem a gente trabalha, né? São as pessoas que trabalham pra gente ali no nosso ambiente de casa, da residência,
que nos servem ali no dia a dia, é a tua cozinheira, é o teu motorista, a tua passadeira, e as pessoas que dividem o dia a dia, a jornada profissional com você, porque para eles você não consegue fingir. Então, quem testemunha sobre você verdadeiramente são essas pessoas. Porque, assim, ali você se mostra. Você não consegue ser um personagem, as reações, né? São as reações. É o dia a dia. E então, quando essas pessoas testemunham positivamente ao seu respeito, né, isso é muito gratificante. Porque socialmente todo mundo é muito educado. Todo mundo é muito cortês, todo mundo é muito, né, perfeito. Sim, ainda mais diante das câmeras hoje, né, Lara? Então, ainda temos esse ponto. Então, sim, esses recortes, né? Isso, perfeitos. Os cortes. Então, vamos falar de um assunto que a Grazi domina. Ela domina muitos assuntos, tá? A gente vai falar de varejo, a gente vai falar de empreendedorismo. A Grazi, só contextualizando, nós trabalhamos juntos na Carmen. Eu conheci a Grazi na Carmen Steffes, né? A Grazi ocupava um papel muito importante lá, ocupou vários, né? E ela é essa camaleoa, assim, né? Que troca de roupa e ela é polivalente. E depois ela morou em São Luís um tempo, né? A gente trouxe ela para ser nossa supervisora. E nos deixou, uma opção dela, e nos deixou com muita saudade, deixou um espaço, né? Então eu aprendi muita coisa nesse tempo nosso de convivência. Eu queria começar, Grazi, falando que, assim, você tem uma trajetória profissional muito rica, né? Já passou por muitas áreas diferentes, em diferentes contextos. A Grazi conhece muito a venda e já tendo sido gerente, supervisora, vendedora, né? E já vendendo produtos diferentes para públicos diferentes. Então, essa experiência moldou a visão que ela tem do varejo hoje. Eu sei que é uma visão muito completa e muito rica. Então, eu queria te perguntar, Grazi, quais são os pilares inegociáveis para quem quer empreender nesse setor hoje, no varejo? Lara, realmente, varejo é um assunto que eu gosto muito, porque para mim varejo ele se trata de comportamento das pessoas, nada mais do que isso. Né? A gente, quando entende o comportamento das pessoas, a gente começa a perceber do que elas precisam, e é aí que vem a primeira visão que qualquer pessoa que esteja no mercado ou vendendo alguma coisa, ela tem que ter. Porque a partir do momento que você não entende como é que as pessoas vivem, o que elas precisam, raramente você vai conseguir chegar a entender até o tipo de resultado que você precisa. Agora, se tratando de pilar mesmo, que é o que sustenta qualquer negócio, tem um para mim que não tem como não começar por ele, que é a margem. Né? Então, no início, quando eu comecei com varejo, eu comecei como vendedora mesmo. E, meu filho, como as vendas elas salvaram a minha vida em vários momentos, né? Me tiraram de cenários muito complexos. Eu, de fato, enxergava o ato de vender de uma outra forma. Quando você está lá na ponta, você enxerga de outra forma, aonde chega a ser até uma visão limitada, que é só o processo do atendimento. Mas, na verdade, o varejo ele não é só o processo do atendimento. Né? Por trás, até chegar ao processo do atendimento, você passa, né, por uma retaguarda muito grande, existe todo um processo em relação a um produto para chegar até ali, a hora de você vender, existe todo um estudo e tudo mais. Mas eu vejo que muito empresário, e principalmente o pequeno empreendedor, ele esquece de que ele precisa entender disso, né? Ele precisa entender o que esse produto traz de margem para ele. Então, quando você começa muito no profundo em relação ao produto, o restante, de qualquer forma, com as pessoas, que também é um pilar, poxa, não tem nem jeito de você não aprender, porque você, meu filho, vai ter que atender, vai ter que vender, isso aí não tem jeito. Só que quando a gente se envolve muito no atendimento, porque a gente precisa da venda, quando a gente olha muito para o faturamento, a gente acaba
perdendo o foco de entender a que ponto eu chego no lucro. Como que eu chego no lucro, se eu tenho lucro ou não, se esse produto me dá margem ou não. Eu deixo de mapear o que de fato faz com que o meu faturamento ele seja sustentável. Né? Porque eu sempre falo, até postei tem pouco tempo, que faturamento é métrica de vaidade mesmo, né? Porque assim, o empresário, ele tem que se preocupar com a última linha, ele tem que saber de DRE, ele tem que saber de entrada e de saída. Então, você pode ser muito bom de venda, você pode ter uma área comercial que seja muito robusta, mas ainda assim você pode perder muito dinheiro. Ainda assim, você pode ser traído pelo seu próprio talento, muitas vezes, entendeu? Porque um produto, ele não chega ali sozinho. Né? Ele não tem como ele se sustentar ali sozinho. Então, assim, ele pode ser vendido, mas será que sustenta seu negócio, essa venda? Né? Então, assim, quando a gente não amarra todas essas pontas, você, quando descobre, talvez você não consiga recuperar mais. Entendeu? Então, assim, eu comecei lá na ponta. Só que começar na ponta, no varejo, realmente pode te cegar. E eu vejo isso, infelizmente, hoje ainda acontecendo bastante, infelizmente. E como, no franchising, né, Lara, quando a gente se conheceu, né, que foi dentro desse segmento, né, dentro do franchising, a gente trabalha diretamente com vários empresários. Não é? E a preocupação deles é sempre essa. É venda, é faturamento. Então, é 90% do tempo pensando nisso o tempo todo, na venda. E não está errado. Não está errado. A questão é que esse pilar da margem, ele existe. E se a gente não olhar para ele, não entender, não estudar, até em couro, entendeu? Se ele não estudar um pouquinho, não precisa ser muito não, um pouquinho que ele estudar. É conta, gente. É conta. É matemática. É matemática, é entrada e saída. É matemática. Isso e não precisa ser expert, né, Lara? Não precisa ser expert. A conta é simples. Olha, gente, isso aqui é algo muito importante. Isso aqui que a Grazi está falando. Isso aqui é uma coisa que a gente vive no dia a dia, né? Eu vejo muitos varejistas com dificuldade, porque não olham para isso aqui. Então, prestem atenção nisso que Grazi falou. Faturamento é uma métrica de vaidade. O lucro é que vai dizer se o seu negócio é sustentável, vai bem ou não. Então não adianta, a gente pode ter um negócio que fatura milhões e não ser um negócio lucrativo, não ser um bom negócio. E a gente pode ter um negócio que fatura pouco, mas é um bom negócio. Que vai dizer se esse negócio é bom ou não é lucro. A empresa foi feita para dar lucro, porque é somente com lucro que a gente consegue melhorar a vida das pessoas que trabalham nela, dar aumento, né? Reconhecer, enfim, honrar com seus fornecedores. Então, nunca o varejista pode perder isso aqui de vista, a margem, né? Então, a gente olha para o faturamento, olha para as vendas, mas a gente tem que olhar para as despesas, para poder a gente chegar numa margem que seja sustentável para o nosso negócio. Porque se a gente for olhar, Lara, não deixa de ser diferente daquilo que é na nossa casa. Isso. Né? Você não pode gastar mais do que você ganha. Sim. Num negócio, esse é um pilar que é idêntico. Sim. Entendeu? Ele existe, né? Uma empresa, ela precisa de um valor para sobreviver. Mas a partir do momento que a empresa ela quer alcançar, na verdade, resultados melhores, ela vai precisar de uma movimentação diferente. Sim. Então, assim, essa movimentação diferente, sim. Aí já não é mapeamento de números, não, aí já é um mapeamento de pessoas. Ok, tá tudo certo. Mas não entender sobre o que você gasta, o que você precisa, não entender se o seu aluguel, se o seu custo de ocupação, né, ele não atende um valor que de repente você consiga arcar com isso. Gente, são princípios básicos, é um pilar básico que eu posso ter um negócio que for, pode ser qualquer negócio, ele pode faturar 300, 400 mil, mas se ele gastar 500, não adianta faturar 400. Não é um bom negócio. Não é um bom negócio. E vai chegar um momento que
vai ficar muito caro até emocionalmente, porque perde a paz, né? E às vezes, Grazi, você tá crescendo em faturamento. É muito comum isso. Meu faturamento tá aumentando. Exato. E aí as despesas vão aumentando e você fica com aquela sensação de crescimento. Exato. Se você não estiver olhando para esses números, você vai ser enganado. E sabe, assim, o empreendedor brasileiro, ele tem uma característica, ele é muito improvisador. Principalmente o empresário que começou com um pequeno negócio. Sim. Porque a gente foi acostumado a estar resolvendo tudo ali, a estar apagando incêndio. Então, é difícil o empresário que é muito realizador ser um planejador. Mas primeiro, a gente precisa aprender a planejar e a gente precisa se cercar de bons profissionais que façam isso. Ou então, se você é um pequeno comerciante, varejista, e eu não tenho, sou eu equipe, tudo bem. Então, você vai precisar aprender a gostar, entender e olhar para os números. E o varejo, ele é relativamente simples, se você perceber. Não. Porque até em relação à parte de planejamento, você não precisa entender muito, porque, Lara, vamos muito aqui em coisas práticas de uma pessoa que tem qualquer comércio. Uma loja física, principalmente ali, vamos pensar ali no mundo das roupas, de calçado e tudo mais, que é moda, né? Nessa indústria. Gente, Dia das Mães é sempre Dia das Mães. A gente, quando não compra para a mãe, a gente compra para alguém que represente esse papel, né? Então, assim, esse calendário, ele nunca muda. No Natal, raramente você não vai ter alguém para presentear. No Dia dos Pais, claro, não é igual o Dia das Mães, mas tem. Então, o Dia dos Namorados também, né? Hoje, até quem não tem namorado, eu vou presentear a mim mesma, porque, né? Enfim, porque me ama, tem tanta coisa, hoje em dia tem tanta conversa. Mas assim, poxa, janeiro já tem o seu próprio ciclo. Fevereiro, geralmente ali, carnaval. Março, o mundo começa. E assim vai. Então, assim, o varejo... É previsível. É muito previsível. Se tem um universo que é muito fácil de planejar, é o varejo. Sim. Agora, por exemplo, moda. Moda é ingrato, né? É um mundo muito ingrato. Por quê? Porque no dia 91, na hora que a coleção acabou, você já tá, meu filho, perdendo metade do seu lucro, né? Então, assim, agora, a partir do momento que é só parar e pensar um pouquinho. O Joel, quando trabalhava com ele sempre comentava isso, né? Gente, 30 minutinhos por dia, se tu parar pra pensar, só 30. Tu muda de vida. E isso é real na nossa vida profissional e principalmente para quem é um negócio. Se você parar um pouquinho pra pensar em cada ciclo desse, todas as suas atividades, elas já começam a ser assertivas. Tu compra melhor, tu vende melhor, porque tu entende o que aquele período, né, ele precisa. Tu pesquisa melhor, tu conversa com os vendedores, conversa com os clientes. Não é muito tempo para se fazer isso. É só foco mesmo. Eu acho que esse tempo de análise, reservar esse tempo de análise é fundamental, porque a gente vive no automático. Sim. O varejo, ele é intenso, né? O empreender é intenso. Então, esse movimento que não termina nunca. E a gente acaba não parando para olhar, né? Onde foi que eu errei, o que eu posso fazer. Esse realinhamento de rota é fundamental. É parar mesmo. Né? É mesmo porque o lojista, né, Lara? Ele tá sempre preocupado com o boleto. Sim. Não é não? Então, assim, minha filha, depende do nível de boleto, da quantidade de boleto que tem para pagar no dia. É isso que rege a vida. O movimento daquele dia. Do movimento daquele dia. Então, assim, é onde aparecem descontos que não eram para ser. É onde entra o desespero. Aí eu tenho que pagar um boleto de 10 mil hoje, um boleto de 10 mil amanhã. Meu filho, tu muda toda a tua vida. Tu muda todo o movimento da tua loja, da tua clínica, seja, né, do mercado que for, por conta de um boleto. Sim. E é fácil de entender, óbvio que gente, para quem tem um negócio, chega um momento que você tem que escolher se você paga o aluguel da sua casa ou se você paga o aluguel do seu negócio. Tá tudo bem, cada um vive uma realidade. Mas a partir do momento que é isso que te move, aí você já tá errando muito. Sim. Porque aí vai virar um ciclo que ele não acaba. Aí vira um empreendedor que tá sempre apagando incêndio. Exatamente. Por falta de planejamento, por falta de estratégia, né? De parar, de olhar. Você vai ali, mete o pé no acelerador e sai. Exato. Se a direção tá certa, tá errada, eu tô andando. E você tem a falsa sensação de que o seu negócio tá evoluindo. Sim. Tem a falsa sensação, porque você está trabalhando, mas nem sempre trabalhar muito
é sinônimo de bons resultados. A gente tem que ser muito estratégico na escolha do tempo, na forma como a gente olha para o negócio. Eu acredito muito nisso. Então, olhando para essas coisas, Grazi, eu queria que tu falasse um pouco. Eu sei que tu tem essa visão, né, holística e de vários negócios, né, do varejo, mas de muitos outros negócios. Varejo é dinâmico, exige, né, esse movimento constante. Eu queria que tu dissesse qual é hoje, e o mercado mudou muito, o varejo mudou. Sim. Qual é a postura? Quais são as posturas necessárias, esperadas para esse varejista do momento atual, para esse mercado de hoje? Lara, para mim é muito claro o seguinte, não é uma novidade, né, a gente no varejo ter a necessidade de ser multicanal. Isso não é de hoje, né? Eu me lembro quando a gente estava na Carmen ainda, que tu foi a primeira franqueada que chegou lá falando, por exemplo, de Instagram. Nunca vou esquecer. E, gente, foi uma loucura isso na época, porque, meu Deus, aquela coisa da rede social e mídia social, a gente começou a falar disso, e eu me lembro que me despertou tanta curiosidade eu me aproximei muito de ti até nesse período, porque é tão bom uma pessoa vir falando de coisas novas e tal, e, poxa, naquela época, a gente, lá dentro da fábrica, a gente não pensava nisso. Lá dentro da empresa, a gente não pensava tanto nisso. Só o Gabriel, né, até o filho do Mário, ele era muito antenado, mas a gente mesmo, como equipe, como time, estava muito olhando para o produto. Né? Então, assim, dentro desse olhar hoje, eu vejo que, assim, ainda é uma dificuldade de muito varejista entender que precisa, né, andar em vários mundos. Né? Eu vejo ainda muitas pessoas que têm negócios e que não divulgam e que não conseguem fazer esse processo, né, de vender em vários canais, que não conseguem migrar. Por quê? Porque às vezes começaram num período, né, principalmente os mais antigos, que isso não era necessário e que muitas vezes não consegue perceber que o seu próprio comportamento de compra mudou. Semana passada, eu estava conversando com uma amiga e eu falei assim para ela, eu falei, poxa, mas você tem, porque ela tem um negócio. E aí eu falei assim, mas eu não vejo você falar no seu Instagram, eu não vejo você mostrar muito ali do seu produto no Instagram. Graças, não preciso. Eu falei, minha querida, como é que tu compra hoje? Como que tu compra? Né? Falei, olha, vamos pensar, o que você está vestindo agora, como é que você comprou? Né? O que você, quando você compra viu em algum lugar. Quando você compra um remédio, quando você compra qualquer coisa, como é que você compra hoje? Você vai fazer uma pesquisa, então por que o seu produto, ele não está aparecendo em lugar nenhum? Entendeu? Então, até foi um choque para mim, Lara, porque fazia muito tempo, né, que não encontrava ela e não é que eu tinha me esquecido, não, porque, né, a gente tá sempre numa movimentação, assim, muito rápida, mas aquilo ali me deixou um pouco chocada, porque eu falei, caramba... Como ainda tem gente que... eu falei, e é uma pessoa próxima, assim, não tanto, mas é próxima. Eu falei, gente, ainda tem pessoas que não conseguiram entender a importância dos múltiplos canais. Não conseguiram entender. Não conseguiram. E se você for analisar, Lara, se for para os números hoje, o e-commerce ele cresceu muito, mas ele detém no máximo 15% das compras, né, da maioria aí do mercado nacional hoje ainda é muito pequeno, ainda é muito em loja física, sim, né, por mais que a loja física tenha alterado muito comportamento aí, tem muito mais ido até o cliente, né, muito mais do que ia antes, isso tem aumentado, mas a gente olha, às vezes acha que é tudo muito digital, mas nem todos ainda conseguiram compreender essa visão. E eu confesso para você que, para mim, foi chocante isso, tá? Eu não paro tanto para pensar. Tem muita gente ainda. Eu não paro tanto. Isso, eu não paro tanto para pensar nesse ponto ainda, mas quando você para, porque nesse dia eu parei para analisar algumas coisas, aí você começa a perceber até marcas maiores, empresas maiores que podiam já estar avançando muito nessa comunicação, até principalmente a nível de conteúdo, porque para mim essa
Essa é a questão hoje. Esse é o ponto focal, né? E dentro dessa pergunta, principalmente, para mim, não é só na questão de ser multicanal, mas é de entender que hoje você consegue se aproximar mais, você consegue vender mais e muito melhor quando você educa. Sim. E é só através do conteúdo que se faz isso. E é só através das redes sociais hoje, que é um canal muito mais fácil, muito mais prático, e dá para fazer de forma orgânica, muitas vezes sem custo, né? E, infelizmente, isso ainda não é tão aproveitado quanto a gente imagina que é. Sim. Enquanto você não está aproveitando, tem muitos outros ali que estão mordendo ali uma fatia do seu cliente que você está abandonando, né? Você está deixando de aproveitar essa oportunidade. Eu digo sempre que a rede social ela tem que ser vista pelo empreendedor não como um peso, mas como uma oportunidade. Porque eu tenho uma limitação de pessoas que passam na vitrine da minha loja, mas na rede social eu não tenho essa limitação. Exato. E o papel, a Grazi falou de múltiplos canais, o papel do varejista do ponto de venda físico é promover esses múltiplos canais de forma que o cliente sinta a venda, que a venda aconteça de forma muito fluida, que o cliente nem sinta essa passagem. Ele está sendo atendido ali da mesma forma, ele migra do WhatsApp para a loja física, ele passa, horas ele está na tua loja lá fisicamente, horas ele é atendido pelo teu WhatsApp, pela tua equipe, ou ele compra no teu e-commerce. Então, ele tem que ser fluida essa passagem, porque Exato. não existe mais. Não tem eu essa sou diferença. Ponto físico, eu não atendo online. A margem do varejo é tão apertada que você não pode desperdiçar nem um canal de vendas. Lara, eu nunca vou esquecer, nunca, essa frase nunca saiu da minha cabeça, foi uma frase que tu disse e que me marcou muito e que eu falei isso por anos, eu acho. Com certeza por muitos anos, né, na Carmen, porque fiquei lá basicamente quase 20, somando tudo, que foi assim, eu me lembro de uma franqueada falando contigo sobre, porque tu foi muito precursora nisso, né, na questão de se posicionar em rede social, de fazer, de falar, e eu me lembro que ela falou, Lara, eu não consigo e tal, porque eu tenho vergonha, e tu virou e falou pra ela, sim, minha irmã, mas vergonha não paga a conta. Eu nunca esqueci disso, e usei isso, assim, muitas vezes depois, mas, gente, não tem resumo melhor. Não tem resumo melhor. Se hoje as pessoas, onde elas pesquisam, não é uma escolha. Não é uma escolha. Você não pode se dar o luxo de achar que você simplesmente... eu não gosto. Eu não gosto. Então, meu filho, tu tem que ter muita grana para poder investir, fazer com que alguém faça por você. Só que se tu pagar hoje... não vai ser igual. Não vai ser igual, entendeu? Então, assim, isso para mim virou hoje basicamente um princípio. Esse olhar, ele é um princípio. Para quê? Para o resultado. Sim. Você tem que entender o seguinte, a partir do momento que você olha, eu tenho um resultado que eu quero alcançar, eu sempre começo minha vida pela meta. Né? Então, assim, a partir do momento que tu tem uma meta e você sabe o porquê que ela existe, dali para trás você tem que vir construindo como é que você vai fazer para alcançar. Sim. Entendeu? E se hoje o caminho e a direção basicamente é essa, gente, o varejo não tem como sobreviver sem isso mais. Não tem. Não tem. E essa limitação, Grazi, ela passa muito pelas nossas emoções e crenças também. Sim. Por que as pessoas têm vergonha de falar dos seus negócios? Porque elas estão ali preocupadas com o julgamento das outras pessoas e estão presas nisso. Sim. Eu falo muito sobre isso. Olha, nem Jesus Cristo, que era perfeito, agradou a todo mundo. Então esquece. Não deixa esse medo de ser julgado te paralisar. E essas crenças que você tem de que minha voz é feia, eu não sou bonita, ou eu não sei falar, eu não sei me comunicar. Vem aqui, alguém fica bom. Alguém nasce bom nas coisas. Alguém fica bom naquilo que a gente não faz com frequência. Eu hoje me comunico melhor, mas quando eu comecei, eu era muito ruim. É igual dirigir.
Quando a gente começa a dirigir, ninguém sabe fazer baliza, nós somos um péssimo motorista. Sim. Então, se você não começar, você nunca vai evoluir. E você vai estar perdendo essa oportunidade de falar do teu negócio. Quem melhor vai falar do teu negócio do que você? E você melhora a sua margem também, né? Porque afinal você não precisa pagar ninguém, é você Sim. mesmo que faz, não é? Não é Então, igual. gente, isso é negócio. É negócio. É negócio. É. E quando é Por negócio... que vocês acham que a Carla da CIMED, né, tem uma empresa gigante, por que ela destina um tempo do dia dela para gravar? A Cristina, a Cristina Junqueira, do Nubank. E não precisaria, né, Então, gente? não. E não precisaria, porque elas podem, de fato, pagar. Sim, e é um banco, vejam só, é um banco. Imagina isso num varejo, num negócio de moda, o peso que isso tem. Então vejam que até um banco, uma indústria de remédio, indústria farmacêutica, enxerga a importância de humanizar a marca. Aí as pessoas ainda acham que podem, né, deixar de falar dos seus negócios e de usar esse canal, né, que é a rede social, para promover os seus produtos. E tudo bem, não é um assunto novo. Esse não é um assunto novo, não, Lara. Não é um assunto novo. E mesmo assim, e mesmo ele não sendo um assunto novo, a gente tem que entender que, poxa, é sempre novidade para alguém. E a gente vive numa bolha, às vezes, tão grande, porque, por exemplo, se tu gosta de moda, tu vai estar sempre vendo gente muito grande de moda. Uhum. Se você gosta, né, às vezes, por exemplo, a gente gosta muito de corrida. Uhum. Você vai encontrar muitos influenciadores que falam muito de corrida. Mas se a gente quiser começar a falar de corrida hoje, Lara, vamos nos tornar influencer de corrida hoje, a gente pode começar. Sim. Existe espaço no mercado, porque existem pessoas que a gente influencia que aqueles que são maiores não alcançam também, entendeu? Então, assim, hoje eu vejo que a maioria das pessoas, às vezes, pelo menos estou dizendo da maioria das que eu vejo que tem dificuldade ao encontro. Elas estão sempre num nível comparativo muito grande, ao invés de parar e só pensar o seguinte, meu filho, quanto é que eu preciso vender afinal? Sim. Entendeu? Quanto é que eu preciso vender? Quanto é que meu negócio precisa? Então, assim, minha filha, se existe grande, se existe maior, se existe menor, isso é completamente irrelevante. A comparação paralisa muito as pessoas, muito. Se afastem disso. Porque não dá, é só porque não dá retorno. É só por isso. Não vai te tirar, não dá resultado do movimento que você precisa. Grazi, tem uma pergunta que eu queria te fazer que eu acho que ela é bem pertinente aqui e assim, ela não tem tanto a ver com o varejo. Ela tem também, porque o que, assim, eu acredito muito, eu tenho dito isso, né? O que diferencia um empreendedor bem-sucedido e um empreendedor que não é bem-sucedido é a mentalidade. Sim. Não são as condições, tá? Porque o que a gente mais vê hoje empresários que construíram impérios e que começaram do nada. Isso aí é muito comum. Então não é as circunstâncias, é a mentalidade. E a Grazi, gente, ela trabalha com grandes empresários do Brasil e, assim, referências, né? O Joel J, a Carla Sarni e vários outros. Ela participa ali, já participou e participa dos negócios ativamente dessas pessoas e, por consequência, convive com muitos empreendedores que estão nesse meio, que são pessoas, né, que construíram muita coisa sólida. Então, eu queria te perguntar uma coisa, Grazi. Olhando para essas pessoas que constroem negócios sustentáveis, né, e olhando para os que se perdem no meio do caminho, quais são as características? O que tu acredita que diferencia esses dois tipos de empresário? Né? Esses que construíram, que características tu enxerga comum nesses empresários que construíram muita coisa, que saíram do zero e que prosperaram? Quais são as características dessas pessoas? Lara, eu vou começar pela que todos eles têm. Num nível que não sei se existe possibilidade de mensurar, que é a confiança. Eles nunca duvidam. Nunca duvidam. Eles não sentam na mesa para duvidar.
Ninguém precisa acreditar mais do que eles. Ninguém precisa... E outra, se chegar uma pessoa e duvidar, tanto faz. É só a sua opinião. Entendeu? Então, assim, não são pessoas que são só apaixonadas pelo produto. Elas são apaixonadas pela solução, pelo que elas resolvem, né? E elas confiam tanto que não existe a possibilidade de quem está por perto não confiar. Olha, Elas são autoconfiantes. Elas confiam no que fazem, confiam no que desenvolvem, confiam no produto. Todas colocam muita energia naquilo que fazem. Olha, e outra coisa, são pessoas que se movem muito. Você não vê uma pessoa dessa parada, Lara. Você não vê nunca uma pessoa dessa parada. Então, por exemplo, se você parar para pensar, vamos parar para pensar, né? Quando você analisa ali um empresário desenhado lá pela Globo, né? Uhum. Sabe, nas nossas épocas de novela, né? Eu, quando era pequena, assisti também muita novela. Sempre o empresário é aquele cara que parece até que trabalha pouco, né? Né? Que ele tá sempre bonito, arrumado, cheiroso, trabalha pouco. Quando eu comecei a trabalhar com o Mário, por exemplo, espanhol, pô, tu conheceu ele tanto quanto eu. Sim. Né? Eu tive a honra e o privilégio de trabalhar com um alemão, meu filho, gaúcho, que trabalha muito, e bruto, né? Que, gente, ele chegava antes de todo mundo e assim, saía depois de todo mundo. E ele nunca sentou na mesa, e você já viu isso, para discutir o defeito de nenhum produto. Ele parava para ouvir o que basicamente as pessoas tinham de opinião para melhorar o produto. Era isso que ele queria. A intenção dele era sempre muito voltada para isso. Ele queria o produto da melhor forma possível para qualquer pessoa que fosse usar. Agora, ninguém confiava mais do que ele ali naquela mesa. Nunca ninguém confiou mais no produto do Mário do que ele mesmo. Nunca ninguém amou mais essa marca, nunca ninguém lutou mais por essa marca do que ele. Então, não existe possibilidade de dar errado. Hoje, por exemplo, eu convivo com a Carla. Ela tem uma força, uma coragem, Gente, na hora que ela fala, não tem como você duvidar. Ela não te dá margem para dúvida. Ela não te dá margem. Ela acredita na marca dela, ela acredita no que foi construído mais do que qualquer pessoa. Então, essa confiança, por exemplo, o próprio Joel. O Joel foi a pessoa que possivelmente, olha, quando eu paro para pensar em valor e velocidade, são as palavras que eu só me lembro do nome dele. Porque eu acho que eu entendi de preço mesmo quando eu comecei a conviver com ele. Ele olha para algo e ele sabe exatamente o quanto vale cada entrega. E ele não senta para discutir o problema, Lara. Ele senta para falar daquilo que vai dar certo. O que eu mais aprendi no ano que eu trabalhei com ele é que nessas mesas que, por exemplo, o próprio Joel senta, não existe essa discussão. Não existe essa discussão do... Será que vai dar? Será que vai dar? Essa dúvida, eu nunca vi. Eu nunca vi no olhar do Joel, assim, essa dúvida. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu me lembro de uma viagem, um voo que tava eu, Lalas, Malu e Joel. Nessa viagem, quando eu subi no voo, ele tava falando de um produto e eu só me lembro que, cara, eu pensava, falava, gente, mas isso, pô, eu pensei, é caro. Imediatamente eu não consegui ver o valor que ele tava querendo demonstrar. Na hora que eu desci desse voo, Lara, eu era outra pessoa. Outra pessoa. A confiança que ele trouxe, o que ele foi contando ali dentro, o que ele foi trazendo, eu desci, eu era outra pessoa. Uma semana depois, eu fiz uma venda que até eu, às vezes, hoje, paro e penso, meu Deus, será mesmo que eu fiz isso? Entendeu? Mas é porque assim, poxa, eu confiei muito em tudo que ele disse ali. Então, a principal característica, quando eu olho para esses empresários, é a confiança e a força de trabalho. Nada veio de graça. Foi tudo muito, muito, muito impulsionado com, assim, poxa, muita energia que foi colocada ali, entendeu? E aí, eu quero falar por último aqui, Lara, de um ponto que eu
aprendi muito, muito mesmo, com todos eles, mas também aprendi com vocês. E principalmente contigo, que é o cuidado com o cliente. Por exemplo, olha, o Mário. Quem duvida de que ele está sempre pensando, minha filha, em como a pessoa vai se sentir quando está usando o produto dele. Da mesma forma, a Carla. Se você vê ela falando como ela começou o negócio dela, no cuidado, na limpeza, no detalhe, Lara, dá gosto de... Você vê que ela coloca tanto sentimento naquilo, a importância do cuidado que existe com o cliente, entendeu? Da mesma forma, o Joel, ele é preocupado o tempo inteiro com o resultado que a pessoa vai ter que tá perto dele. Tá comprometido. Tá comprometido. E, por exemplo, com vocês lá, eu sempre vi tanto esse cuidado. Lara, eu vi tu, Ticiana, fazendo, até pros funcionários, não era só pros clientes, não. Vocês faziam todos os detalhes da caixa, os cortes, os laços, colando as coisas. Eu falava, meu Deus do céu, que trabalheira do caramba, meu Deus, ainda mais eu com todo esse cuidado manual que eu tenho para as coisas, esse talento, né, Lara, muito talento que eu tenho com isso, então assim, agora, em relação ao cuidado com o cliente, o lugar que com certeza eu mais aprendi foi com vocês, isso aí é fato, porque o seu olhar com isso sempre foi... uma característica gritante, entendeu? Gritante. E isso com todo... É que eu trabalhei mais contigo com Tice, né? Com Ticiana, né? Eu trabalhei menos com Rafa e com Lia, mas com vocês duas ali, meu Deus, era um cuidado com todos os detalhes, com os eventos, então, meu Deus do céu, com os eventos, Gente, com a corrida, lembra da corrida, Lara? Demais. Meu Deus, nós ficamos sem braço. A gente fazia... Isso tem 15 anos, isso tem tá? muito tempo. Quase 15 anos, nem tava na moda corrida, nem tava na moda, e a gente inventou de fazer uma corrida. Não era moda coisa nenhuma, ninguém nem corria, as pessoas achavam que era um peso terrível correr. Gente, e a corrida foi um sucesso, porque a gente acreditou. Exato, mas a gente acreditou. Essa confiança, pra mim, ela é assim, é algo que eu sempre falo pra Deus todos os dias nas minhas orações ali, o seguinte: Deus, me permita ver, permita que os meus olhos vejam, né, porque eu tenho a oportunidade de conviver com gente tão boa, tão boa, e passar por isso sem poder perceber e aprender. Eu valorizo muito o aprendizado, Lara, muito, e eu fui muito privilegiada por Deus, assim, em relação a isso, entendeu? Fui muito mesmo. E Grazi, eu sempre digo que quando a gente trabalha, a gente tem 2 salários, o tangível e o intangível. O tangível é aquele que você no final do mês recebe na sua conta, valor monetário. E o intangível é todas as experiências, o aprendizado, que você olhando as pessoas, olhando as situações, vivendo elas, o que você carrega de lições e aprendizados daquilo ali. Qual dos 2 é mais importante? Eu faço essa pergunta para as pessoas, né? Uns respondem ao tangível, outros ao intangível, e eu sempre digo, é o intangível. Sabe por quê? Porque se você for para uma entrevista de emprego, as pessoas nunca vão perguntar quanto você ganhava, Grazi. O que as pessoas vão perguntar? O que você sabe fazer? Quais são as suas habilidades? O que você aprendeu? Qual é a sua experiência? O que você viveu? Então, quando a gente trabalha com essa perspectiva de receber os 2 salários, tudo muda. Completamente. Tudo muda. Completamente. E Lara, eu vou te falar, eu sou meio... Eu sou a pessoa que eu faço ficar tangível. Sim, eu faço ficar tangível. Eu faço ficar tangível. Transforma num ativo real. Eu faço ficar tangível, sabe por quê? Porque assim, por exemplo, vamos falar aí do Joel e da Carla, que são os mais recentes. Eu sei quanto custa a hora, por exemplo, do Joel. Sim. Da Lalas, da Carla. Só fazendo parênteses, gente, o Joel que a gente tá falando é o Joel J, tá? E a Carla que a gente tá falando é a Carla Sarni, da Sorridentes. Do Grupo Salos. Do Grupo Salos. Da Gil Estética. Gil Estética, que tem até um documentário, né? O valor. A Força de um Sorriso. Força de um Sorriso. Filme. Até foi pro SBT um tempo. Sim, é uma empresária que tem uma trajetória aí fantástica, muito inspiradora. Mas diga.
Eu sempre falo pro Joel quase todas as vezes, eu falava pra ele, falei, Joel, eu sou capaz de mensurar cada minuto que tu passou comigo, Sim. né, e ele e Lalas ali, às vezes quando estavam só conversando, ou às vezes até, né, por esses tempos aí que a gente conversa, eu falei, gente, eu valorizo tanto isso, Lara, porque isso é justamente o que mais tem valor, o dinheiro não paga isso. O dinheiro não paga. Olha, os momentos, as conversas que eu tive com o Mário, o dinheiro nunca poderia pagar. Sim. As conversas que eu tenho com a Carla hoje, com o Kleber, o dinheiro não paga. Entendeu? O relacionamento que a gente tem, o que eu vivi, Sim. o que eu vi vocês fazendo, nunca, nunca dançou. nada. Até dançamos, meu Deus. Hoje eu conto Jesus. essa história pra vocês que não dá pra contar, mas vocês vão, isso aí vai ser inédito. Eu acho que vai ser a coisa mais louca que vocês já viram. Tipo, meu, não No tem, empreendedor. com certeza, aquilo ali, eu não sei se alguém já fez uma coisa como aquela, meu Deus, Lara do céu. Então, assim, existem momentos que você, se você não souber dar valor para eles, você não vai conseguir entender, meu filho, o que valeu a pena na sua vida, porque até o que a gente estava falando até agora mesmo aqui, né, com o Fabi também. Gente, eu não sou a pessoa, Lara, que vê o trabalho como peso, entendeu? Para mim, o trabalho, eu tenho tanto prazer nele que eu fico revoltada quando alguém me diz assim, não, só porque eu vou trabalhar. E já faz aquela expressão corporal de que parece, meu filho, que é um mundo paralelo que a pessoa vai lá pra sofrer, ser torturada e volta embora pra viver, entendeu? Parece que ali ela não tá vivendo. Eu tenho uma certa dificuldade com essa parte aí, entendeu? Eu julgo essas pessoas, né? Eu peço perdão a Deus todos os dias, mas eu julgo essas pessoas porque eu falo, gente, isso é vida. É o momento que você se relaciona, é o momento que você aprende, é o momento que você constrói, é o momento que você compartilha, que você recebe, e as pessoas colocam isso como peso. Não, para mim é muito leve. Para mim é muito leve, e eu acredito que por isso que Deus me presenteia tanto, porque, por exemplo, eu tenho excelente relacionamento com todas as pessoas que eu trabalhei. E eu aprendi a amá-las, eu aprendi a valorizar, a respeitar. É o teu olhar. Poxa, e a gente passou por desafios, Lara, tu sabe, a gente passou por desafios. Quantas vezes a gente já se contradisse, quantas vezes, entendeu? Então, assim, agora todo mundo pode passar por isso. Porém, até nessas coisas que parecem pequenas que a gente meu filho, salário nenhum paga. Nada, dinheiro nenhum paga isso. É o olhar, sabe, Grazi, que a gente tem sobre as coisas. Enxergar isso como uma oportunidade é um olhar que muda tudo. E assim, o fato de nem todo mundo trabalha num ambiente super legal, né, maravilhoso, mas o olhar que você tem para aquele ambiente, um olhar que vai além, às vezes, de um colega mais chato, de uma cobrança ali que você considera excessiva, olhar, né, de que forma eu posso crescer nesse lugar, ainda que ele seja adverso, ou então muda de trabalho, sabe? Mas o que você não pode é continuar vivendo, indo pra forca quando vai trabalhar, porque você não vai sobreviver, né? E não vai crescer, é muito ruim. Grazi, tu falaste uma coisa que eu queria reforçar aqui, né, que é muito importante. Tu disseste que tem duas coisas que são comuns nesses empresários que construíram grandes negócios. A confiança neles, a autoconfiança, a confiança no produto e a dedicação, são os dias de trabalho, né? A dedicação, os dias de trabalho, eu acho que muitos dos empreendedores têm, muitos vendedores têm, porque é muito difícil você partir para empreender se você não tiver esse dispor. Então, eu estou partindo do pressuposto que todo mundo que está aqui, que empreende, né, e trabalha com vendas, dedica muito tempo para esse trabalho. Essa é uma condição que não tem como fugir dela. Agora, confiança no produto e autoconfiança. Eu tenho falado muito sobre isso. Esses dias eu gravei um vídeo dizendo que a coisa mais importante numa equipe de vendas não é a técnica e o script, é a confiança. Um vendedor sem script, sem técnica, mas autoconfiante vende. Um vendedor com o script perfeito,
Se ele não acreditar na venda, ele vai ter um péssimo resultado. Então, a confiança, ela vem antes de tudo. Só que a confiança, ela não nasce com a gente assim no instalar de dedos. Ela é desenvolvida. Claro, tem algumas pessoas que nascem autoconfiantes, bom, mas assim, na maioria das vezes ela é construída e ela passa pelas nossas vivências, por aquilo que a gente viveu na infância, palavras que a gente ouviu, às vezes você não é capaz. Isso tem gente que ouve isso dos pais. Sim. Tem gente que ouve na escola, dos professores, e aquela frase ecoa e te acompanha, minando a tua autoconfiança. Sim. Então a gente precisa ter maturidade para ir ressignificando essas coisas e construindo. Eu não nasci autoconfiante, mas eu vou construir essa confiança. Sim. E aí eu vou revisitar tudo que está me limitando, é um olhar para dentro, autoconhecimento. Então, isso é importante para quem empreende, para quem trabalha com vendas. E a confiança no meu produto. Quanto mais você conhece, se você trabalha com um bom produto, você assim considera, tá? Vender um produto ruim é péssimo, né? Nem vai sustentar o negócio. Então, vamos partir também do pressuposto que você tem um bom produto. Então, você precisa ensinar para a sua equipe de vendas a educar o cliente a consumir esse produto. Você precisa exercitar com a sua equipe de vendas as características, vantagens e benefícios do produto, colocando isso no papel mesmo. O que é que você entrega? Quais são os benefícios? Isso vai gerar confiança no produto, na tua equipe, em ti, porque às vezes a gente nem enxerga isso, mas quando a gente escreve, a gente tem clareza. Então, essas duas coisas são muito importantes. A autoconfiança, que passa por todas essas crenças que a gente falou, essa postura, essas vivências, e a confiança no produto. Então, se você trabalha com vendas, se você empreende, além de dedicar suas horas de trabalho, você precisa ser autoconfiante. Eu enxergo muito isso nessas pessoas também, Grazi. E foi uma coisa que eu evoluí, precisei trabalhar em mim também, essa autoconfiança, né? Porque isso não é algo... as pessoas acham que isso é uma coisa que vem naturalmente. Não, precisa querer, Lara. Sim. Precisa querer. Sim. Precisa aprofundar. Precisa estar perto, precisa aproximar. Produto é a base. Sem produto também você basicamente não tem nada. Então, assim, o produto, você precisa dominar o produto, entender, compreender. Não tem nada do seu produto que você não conheça. Não tem como. Você não pode. Tem como. E nem a sua equipe, tá? Porque às vezes você conhece, mas a sua equipe não. Agora, assim... infelizmente, tá, Lara? Isso é um dado, né? Mas, infelizmente, a maioria das pessoas que trabalham diretamente, por exemplo, quando é produto físico, principalmente, é muito mais fácil até você olhar para um produto e entender o que ele significa, né? Mas é que, para mim, o produto, ele começa numa outra visão. O produto, para mim, ele começa naquilo que, no que a pessoa busca, porque às vezes você pode ter um copo, mas ele pode ser visto de várias formas. Uhum. Por mais que eu e você, a gente veja a cor de algo, esse microfone, ele é preto e a gente tá vendo. Uhum. Mas você pode precisar dele de uma forma e eu precisar dele de outra, né? E por que eu tô dizendo isso? Que eu posso até entender, eu posso até compreender do meu produto e de tudo que ele é feito aqui, esse microfone, qual que é a cor dele, entender, fui eu que criei, enfim, tem um tripézinho e tudo mais. Mas isso ainda é bem limitado perto daquilo que vai ter de efeito, principalmente até para quem usa. Aí você entra no ponto que você falou aí da parte de equipe, né? Eu já vi também vários empresários que tiveram sucesso, mas talvez nem tanto, né? Por conta de quê? Que viram apenas um lado da situação, olharam para o produto de uma forma tão apaixonada que esqueceu de tentar entender como o cliente se sente em relação a ele. Então, quando você se aprofunda, quando você estuda, quando você olha para um produto e
olha para o 360 dele, é até por osmose que sua equipe, aos poucos, ela vai também compreendendo, porque até pela curiosidade, pela vontade da gente entender, pesquisar, saber o que acontece em torno dessa venda, desse produto, é natural que as pessoas que estão à sua volta, elas, de alguma forma, até aprendam sobre ele. Porque gestão de time, ô Lara, é uma coisa, é um pilar. É um pilar. E que uma pessoa pode fazer uma gestão de um time até sem entender nada sobre o produto. Sim. É um outro pilar. Agora, quando eu domino algo, na minha opinião, é onde a confiança, ela não tem como não acontecer. Sim. Porque você está seguro sobre aquilo que você está vendendo. E quando você casa com a visão do cliente, aí A venda é certa. é vender quase certa. Ela, inclusive, passa até ter menos necessidade do próprio vendedor, às vezes. Quando tem um produto que ele casa tanto com uma dor ou com um desejo de alguém, que você... É onde as vendas da internet, às vezes, acabam crescendo, acontecendo, entendeu? Então, assim, tudo parte do princípio aonde, assim, esses empresários, eles conseguem alcançar esse nível de confiança por conta da visão que eles têm. Eles conseguem enxergar muito mais longe, eles conseguem perceber muito antecipadamente tudo aquilo que, às vezes, a gente demora para ver, mas por um único motivo. A gente não para, às vezes, para pensar como eles param. A gente tem uma certa limitação que eles não se permitem ter, porque eles não ficam colocando limitadores. Não, jamais. Eles ficam muito focados no resultado que pode vir a partir daquilo e em tudo que está envolvido. Então, para mim, produto hoje significa isso. E eu já vi vários, por exemplo, a Carla, ela tem serviço. Entendeu? O Joel, ele trabalha hoje com uma marca. Se você for analisar, ele é uma marca. Né? Ele criou em volta dele um valor sobre a marca dele. Então, também, se você for analisar, é intangível a princípio. Né? O Mário vende o produto físico, mas o nome não é dele. É o nome da mãe dele. Existe uma história carregada por trás e nenhum deles vai titubear na visão que eles tiveram. Sim. Nenhum deles. Então o produto, ele fica perfeito, ele se encaixa e eles vão fazer eles vão fazer com que o cliente consiga perceber aí da mesma forma, vão fazer se encaixar na dor de alguém, vão resolver o problema de alguém. Então, assim, eu amo, Lara, o assunto produto, porque para mim ele é tão expansivo. Sim. E ele começa e termina sempre na visão de alguém. Tem uma frase, Grazi, que o Joel fala e que ela é simples, mas ela é muito didática. O dinheiro não está no banco. Tá no problema. O dinheiro está no problema que você resolve. Então, para todo mundo que está assistindo aqui, faça essa reflexão. Quais são os problemas que o seu produto ou o seu serviço resolve? A partir dessa perspectiva, escreva, porque isso vai gerar em você a confiança que você precisa para dominar o processo de vendas. Porque quem ganha a venda é quem domina o processo, é quem confia, né? O vendedor campeão é aquele que está dominando ali. Então, e para ele dominar o processo de venda, ele precisa enxergar muito valor naquele produto. Sim. Esse é um exercício simples para você fazer com sua equipe de vendas. Vá lá e bote. Anotem aqui para mim 10 benefícios do seu produto e tragam 5 depoimentos de clientes que vocês atenderam e que ficaram muito satisfeitos com o produto ou serviço que você vende. Isso é um exercício simples que não custa nada. E trabalha a visão. Mas que trabalha a visão, aumenta a confiança no produto e, consequentemente, vai deixar o vendedor mais autoconfiante na venda. Tem uma outra coisa, Grazi, que eu queria te perguntar. A gente sabe que os bastidores de um negócio são extremamente desafiadores, né? Gestão de equipe, estoque, margem, atendimento. Quais são os erros mais comuns que você observa nas operações de varejo de hoje
e como evitá-los? Lara, olha, com certeza a gestão das pessoas. As pessoas, elas, é nelas, né, que todo resultado ele vai acontecer através delas. E o maior erro é que tem muito empresário que acha que pode controlar tudo. E se você não se permitir... Ai, meu pai. É ao vivo, tá? Não tem cortes. E se você não se permitir, assim, olha, a gestão, ela tem um paralelo que chega a ser muito difícil, às vezes, de compreender, porque ao mesmo tempo que você tem que controlar, você tem que se permitir perder um pouco o controle para poder crescer. Então, assim, se você quiser controlar demais, você vai errar muito. Você vai errar muito, mas se você também largar, você também não vai ter resultado. Então, assim, qualquer negócio, seja até varejo ou qualquer outro, o que mais falta para as pessoas, Lara, é a clareza. A clareza daquilo que você espera. Olha, tem uma pergunta que o Joel sempre faz, né, com as pessoas que trabalham com ele, que é assim, olha, pelo que você é pago? A maioria das pessoas, se você sair por aí, meu filho, em qualquer empresa, não vai saber te responder. É verdade. Entendeu? Assim, olha, assim, você é pago para fazer exatamente o quê? Exatamente o quê? Porque a gente, por exemplo, você chega numa empresa, você recebe uma lista lá de funções, às vezes é um job description e tal, mas, gente, no fundo, quando você senta ali na sua mesinha, quando você tá ali diante, às vezes, do computador, ou quando às vezes você tá dentro de uma loja, você chega... E ali mesmo, no primeiro dia, você já não tem a clareza da sua importância naquele local. E eu sempre falo, gente, olha, a clareza, ela é o que muda o jogo de qualquer resultado. Então, assim, o vendedor, Lara, para começar, a maioria também não consegue entender o valor que tem. Não consegue entender. Por quê? Porque para ele mesmo, ele não sabe por que ele está ali vendendo. E eu vou só fazer um paralelo aqui, por exemplo, com o que eu vivi na minha vida. Eu nunca imaginei ser vendedora e vim parar nas vendas exatamente como a maioria das pessoas, por não ter outra opção. Uhum. Eu tinha fome, eu tinha frio, eu tinha calor, eu não tinha luz na minha casa, não tinha água, e aí eu falei, cara, eu preciso vender. Eu fazia faculdade, parei a faculdade, mas eu precisava comer. Uhum. Então eu fui vender. E passou-se um tempo, eu entendi que aquilo podia melhorar de fato a minha vida. Por quê? Porque dependia do trabalho meu. Eu tinha um produto, mas dependia muito de mim, de tudo que eu ia fazer. Porém, passou-se um tempo, eu entendi o que fez com que toda a minha trajetória fosse alterada. Ficou muito simples que eu precisava vender, mas eu precisava vender um produto que se encaixasse com a pessoa que estava querendo comprar. E eu comecei a entender que as pessoas amam comprar. O quanto é bom comprar. Só que nem isso, às vezes, Lara, quando você tá como vendedor e você não tem poder de compra, como é que você vai entender como é bom comprar? Por exemplo, eu não tinha como pagar minha luz. Eu fiquei muito tempo sem luz na minha casa. Passei, minha filha, pela humilhação de pedir água emprestada. Olha, se tem uma coisa que é humilhante na vida, tomara, não desejo pra ninguém aqui, é pedir água emprestada. Minha filha, ficar sem comer é uma coisa difícil, triste. Foi a venda que transformou tudo isso na minha vida. Mas o que eu enxerguei através dela, Lara, é o que fez com que o ponteiro fosse alterado. Foi o que fez com que eu percebesse que só dependia das minhas atitudes ali. E, de repente, vender se tornou uma coisa tão fácil, porque eu não preciso empurrar nada. Nem técnica, muitas vezes, eu preciso ter, como você acabou de dizer. Mas eu preciso ter a intenção de ajudar a pessoa que está do outro lado. Se eu tiver essa intenção, vai ficar muito fácil. Porém, essa clareza demorou para eu chegar nela, entendeu? Uhum. Demorou. E aí não é clareza de uma função, é uma clareza daquilo que eu queria, do que eu precisava também, óbvio, no momento. Mas todo o resto, quando foi sendo me explicado... Aí já fazia muito sentido, porque, nossa, já estava tudo muito simples.
Aí já tava fácil, eu sabia, olha, aquela pessoa que entrar por aquela porta, ela não quer um sapato, porque eu tava na loja de calçado, ela não é um sapato que ela quer chegar maravilhosa no evento que ela vai, ela quer ter conforto para trabalhar, ela quer ter um calçado que chame a atenção e que as pessoas valorizem o visual dela, ela quer autoconfiança, ela quer segurança, ela quer se sentir importante, ela quer ser valorizada no meio que ela tá. Então, assim, tudo isso para mim, Lara, ela parte da clareza. Parte da clareza. E não tem faculdade de vendedor. É verdade. Não existe faculdade de vendedor. Isso você aprende fazendo, isso você aprende ali, ouvindo não. E eu falo hoje muito até pra galera do digital. Falo muito. Gente, ouvir não pelo WhatsApp, Lara, é a coisa mais simples do universo, minha filha. Ao vivo e a cores. Minha filha, pra gente que veio da rua, é 90 não pra 10 sim todos os dias, entendeu? Então, minha filha, a pessoa te diz não, você não sente nada, não dói, não causa nada. A pessoa fala não, mas tu continua ali, tá bom? Ela só me disse não, porque no momento ela tá querendo ser evasiva, mas peraí, é porque eu não descobri ainda exatamente o que ela precisa, ou o que ela quer. Na hora que eu entender isso, minha filha, ninguém me impede de vender. Porém, qual é a questão com um empresário aqui? Ele não olha para isso. Muitas vezes, Lara, o que falta para o empresário, para o empreendedor, para um lojista, é ele ter a clareza de que as pessoas, que o time dele vai trabalhar para aquilo que ele quer alcançar. Aí ele se movimenta, aí ele faz toda uma movimentação. Aí você pode ensinar o que quiser para uma pessoa que ela vai querer aprender, porque ela sabe que se ela aprender aquilo, ela vai conseguir aquilo que ela quer, que muitas vezes é só pagar a luz. Uhum. Por exemplo, eu quando entrei na Carmen, eu só queria ter condição de pagar minha luz. Eu queria ter luz dentro de casa. Eu queria ter comida, eu queria não sofrer com comida, entendeu? Sim. De medo de saber quando que eu ia poder comprar. E aí, quando as pessoas... Quando a gente entende que a venda é um meio. É só uma ferramenta. É só uma ferramenta para mim que estou aqui desse lado e para você que está do outro. Eu sempre falo, gente, olha... Quando eu vou explicar a venda para uma pessoa, e na época que eu trabalhava diretamente com times assim, de venda, gente, primeira coisa que eu falava, gente, olha, não tire da mão do cliente o volante. Ele quer decidir. E eu sempre me dei bem com os empresários, Lara, porque eu não quero tirar o volante da mão dele. Mas eu também vou querer agir naquilo que eu sei que às vezes ele não está vendo, entendeu? E da mesma forma o contrário com os times. Só que com um time, você tem que trazer para ele, assim, olha, quase que desenhado, que é simples ele conseguir o que ele quer. É muito simples, só que primeiro vem o que ele quer, o que ele precisa, e quando a pessoa ela não enxerga, aí você como líder, essa é a sua função, de fazer com que ela descubra o que ela quer, porque se ela conseguir, ela vai lutar pelo que ela quer, ela lutando pelo que ela quer. Não tem como ela não acreditar que a venda é o meio. É o meio. Para ela transformar muitas vezes a vida. E aí você vai ter o resultado que você quer no seu negócio, é fato. Entendeu? Agora, cobrança. Aí o empreendedor hoje também, né? Às vezes acaba tendo a dificuldade de entender que existe um processo de gestão. Sim. Cara, precisa ter métrica, precisa ter uma meta, precisa acompanhar. Porque uma coisa é a liderança, outra coisa é a gestão da atividade das pessoas. E as pessoas às vezes não têm clareza. Olha, Lara, tu chegou aqui hoje na loja, deixa eu te dizer. Tu foi contratada para fazer isso, ou seja, qual que é a tua principal função? Vai entrar gente por aquela porta e todos eles precisam se sentir importantes aqui dentro, eles precisam ser cumprimentados. Ninguém que entre por aquela porta pode deixar de ser cumprimentado, então essa é a tua principal função, fazer com que o cliente seja visto. Entendeu? Ponto 1, check, beleza, vamos para o 2 agora? Quando o cliente chegar e olhar para essa loja, como é que ela está? Ah, ela está desarrumada, é o que ele precisa ver? Não, então é sua função de deixar tudo muito lindo também, para que o cliente ele se sinta aqui, gente, a pessoa mais importante, nós deixamos tudo lindo e arrumado para ele. E às vezes, Lara, é tão simples, se a pessoa dentro da loja ela fizer essas duas coisas, já tá ótimo. Eu falo muito que o feijão com arroz bem feito,
é o suficiente. É o suficiente. Veja que de tudo que tu falou aqui são coisas aplicáveis. E A simples. clareza, isso aqui é fundamental, pessoal. Quando vocês contratarem, Jeff Bezos fala sobre isso. Ele diz o seguinte: a gente tem que chegar para um colaborador e dizer o seguinte: você foi pago para fazer isso aqui, nesse tempo, a esse custo, e usando esses recursos. Exatamente. Isso é clareza. Será que a gente já fez isso com a nossa equipe? Quando você contrata um vendedor, talvez não fique claro que a principal função dele, que a meta, é algo que faz parte. Então, quando ele entende que aquilo ali está dentro da função dele, e o papel da empresa, do líder, do gerente, do supervisor é cobrar, aquilo ali faz parte. Então, essa cobrança, ela tem que acontecer porque aquilo ali foi acordado. O vendedor tem clareza. Olha, sua função, você está sendo contratado aqui para vender tanto, nesse espaço de tempo, ganhando tanto, usando esses recursos. É assim. Ele trata isso, inclusive, como uma fórmula, né? Sim, sim. E Grazi, tu falaste também uma coisa aqui, duas coisas importantes que eu anotei. Então, o vendedor campeão é aquele que... Duas coisas que tu anotou e que tu falou e que eu anotei aqui. É o que não leva o não para o lado pessoal. Ele entende que faz parte do processo de venda, né? Ele tem o emocional trabalhado para isso. E ele ele entende que a venda não é uma transação comercial. Não. Ela é uma forma de ajudar as pessoas. Isso muda tudo. Quando eu entendo que a venda, que eu estou ajudando uma pessoa com aquela venda, eu vou ser muito mais autoconfiante. Que é o centro, assim, de quase tudo que a gente falou aqui. Exato. Não existe vendedor sem autoconfiança e sem confiança no produto. É que é uma confiança, Lara, naquilo que você entrega. Sim. Se você me pergunta hoje, Grazi, o que você vende ou você vende, eu nunca deixo de vender absolutamente nada. Eu gosto de vender todos os dias. Só que para mim a venda, ela é a entrega. Então, assim, eu nunca preciso quando você entrega, você nunca precisa estar preocupado. Nunca. É igual aquela coisa, nossa, mas quando acabou o mês. Boa, né? Acabou o mês, no dia 30, amanhã começa tudo de novo. Nunca. Não, querido, não para nunca. O vendedor que ele é bom. Ele já está terminando hoje, começando amanhã. Ele tá, assim, o que ele vai vender o mês que vem já está construído. E hoje ele já está construindo. É natural. Ele já está construindo o tempo inteiro. A gente, quando a gente começa a colocar tudo muito em bloco, né, vou tentar aqui usar uma analogia melhor, mas assim, a partir do momento que você entende como um cheque, como uma tarefa, às vezes a venda, ou você só permeia pela meta, a meta ela é um processo de acompanhamento, e tá tudo bem, né, é um negócio. Sim. Isso aqui, mas a venda, ela é um processo que nunca acaba. Nunca acaba. Eu sempre falo, gente, olha, eu faço de tudo para ficar no crédito com os meus clientes, sabe por quê? Porque não acabou. Amanhã, não acabou. Não acabou. Eu vou voltar a vender alguma coisa para essa pessoa, isso é fato. Sabe uma coisa que eu olho também nessas pessoas que, assim, que a gente, né, observa e que tem bons resultados com vendas? Eles nunca se afastam desse lugar de vendedor. Eles estão sempre vendendo alguma coisa. É como se a venda fizesse parte da cultura, né, deles. Eu queria que, para a gente finalizar, essa conversa foi ótima, foi longa e é bom, porque vocês vão dizer aqui para a gente nos comentários se foi bom, né, o que vocês aprenderam. A gente comentem nos nossos recortes lá, para que a Grazi venha mais vezes, porque ela tem muita coisa para ensinar, prática ali do varejo mesmo, do dia a dia. E esse assunto cabe muita coisa, é um assunto rico, né? Então eu queria, Grazi, para finalizar, eu queria que tu pudesse deixar um conselho para quem está começando agora a empreender, ou pensando em empreender. Eu queria que tu desse esse conselho. E qual seria também um conselho para quem já está na estrada, mas que perdeu o brilho e está desanimado. Então, um conselho para quem vai começar e um conselho para quem já está empreendendo, mas está desanimado.
Olha, adoraria ser muito motivacional aqui agora. Se tem uma coisa que, olha, eu gosto muito de ser clara. Lara, e tu sabe disso. Transparente. Muito transparente em relação a isso. Mas olha, até quando às vezes eu vou vender franquia, tem algumas pessoas que falam, Grazi, mas tu vai para desvender, minha filha. Tu não vai para vender, não. Não, eu vou para trazer clareza. E assim, o empresário, gente, ele acorda todo dia para ter problema. Então, o primeiro ponto é, se apaixone por isso. Porque cada problema que você resolver, você vai se sentir incrível. É muito bom resolver problema. É muito bom você causar alívio na vida das pessoas. Resolver problema é trazer alívio. Depois, a pessoa vai comprar sem você sentir e vai pagar muitas vezes o que tu quiser. Porque você consegue trazer, às vezes, um bálsamo ali que, poxa, né, consegue trazer uma esperança para uma coisa que às vezes ela já não consegue mais nem perceber como solução. Mas o empresário, ele acorda para ter problema todos os dias. O empresário, meu filho, não pode dar atestado para ninguém. O empreendedor não pode dar atestado para ninguém. Né? Ele tem que ir lá e ele tem que resolver. Então, se ele não se apaixonar por isso, ele vai viver frustrado. Não vai conseguir. Então, assim, você vai acordar de manhã, já saiba. Gente, olha, que maravilha poder chegar à noite em casa e se orgulhar de algo que você resolveu. Meu Deus, mas caiu meu teto, choveu, não sei, mas você resolveu, não resolveu? Pô, que maravilha, aprenda a contemplar isso. Aprenda a contemplar, contemplar os problemas. Nossa, aprenda a solução, entendeu? E olha, eu vou te dizer, Lara, tem uma coisa que salvou a minha vida. Foi fazer a relação de tudo que porque assim, olha, eu cheguei num momento que, assim, eu fiquei nesse ponto que tu disse aí, que é a segunda situação, que é a pessoa desanimada. E eu percebi o que eu fazia comigo mesma. Eu tinha um relatório todos os dias de tudo que eu não fiz. Pois eu comecei a fazer a lista do que eu fiz o dia todo, de tudo que eu resolvi. Que legal. E simplesmente, na boa, me achei o máximo. Comecei a entender o valor que eu tinha. Olha que prática simples. Entendeu? Simples, Lara. E importante. Simples. Vou adotar. E não é simples, é muito simples. É um papel e uma caneta. Hoje eu faço no Notes para ser mais prática. Sim. Mas eu faço questão de chegar na minha casa, pelo menos, me sentindo muito orgulhosa, porque eu já fiquei fora o dia todo. Então, se eu chegar lá frustrada, só vou entregar o pior, né? Para quem não merece o pior. Eu não posso entregar só o melhor aqui, no meu trabalho. Então, lá eu tenho que entregar o melhor. Então, eu quero chegar lá orgulhosa do que eu fiz, então eu já vou relacionando tudo que eu consegui resolver. Que bom. Então, isso é uma coisa que me ajudou muito em épocas de desânimo, mas o empresário que está começando, ele tem que entender o seguinte: vai ter problema tudo. Meu filho, se apaixone pelo problema mesmo. Pronto. Se apaixone e aprenda a gostar de, assim, valorize. Tu resolveu um cano no dia que estava furado. Ache isso incrível, porque é isso que vai te fazer um excelente empreendedor. Esses 2 conselhos pode ser para os 2, tá? Vamos anotar. Primeiro, uma verdade. Todo dia você vai ter problema. Então, apaixone-se pelo problema. É o primeiro conselho, né? Que é Grazi. Motivacional. Apaixone-se pelo problema, pela solução. E o outro, adorei isso aqui. Quem está desanimado, faz uma lista das suas realizações. E não foque naquilo que você poderia ter feito ou deixou de fazer. Muito bom, muito bom, muito bom. Vou adotar isso como prática. Grazi, foi ótimo. Maravilhoso estar aqui contigo. Deixo uma mensagenzinha aqui final para os nossos ouvintes. Esse é um episódio, mas nós vamos gravar outros, tá? Oh, amém. E a gente tá aqui num dia de feriado. Foi o único jeito de eu conseguir um espaço na vida dessa mulher, tá? Então gente. Valorizem. Gente. Obrigada, gente, pela audiência de vocês. Vou deixar aqui a Grazi dar uma mensagem final. Aqui é um espaço onde a gente fala sobre o varejo e sobre tudo que envolve o varejista, o empreendedor, né? Não somos só trabalho, a gente fala sobre fé, sobre família, sobre quais são os pilares que vão nos sustentar para enfrentar essa jornada que é empreender. São conversas muito naturais,
Então, se a gente gerar conteúdo não é fácil, a gente tem que encaixar ali na agenda. Se isso tem sido importante para vocês, compartilhem esse conteúdo, comentem, porque isso é um combustível para que a gente possa fazer mais. Com certeza. Lara, olha, eu também sendo cristã, não tem jeito da gente fugir disso, jamais, é o que permeia a nossa vida. Mas eu tenho uma palavra que Deus trouxe ela para minha vida num momento muito importante. Muito difícil até. Um dos momentos mais desafiadores aí que eu passei, foram vários, mas né, nesse, realmente essa palavra, ela abriu minha mente, minha visão, que também é muito simples, está diante dos nossos olhos e a gente muitas vezes esquece. Né, que é Eclesiastes, eu sempre me esqueço, é 9:10 ou 10:9, que é para a gente lembrar que para a sepultura, que é para onde a gente vai, lá a gente não vai ter a chance de realizar nada. Então, assim, para mim, o dia de hoje ele é muito importante. Então, eu tenho até uma ânsia, uma ansiedade mesmo de fazer muita coisa em 24 horas, né? Porque é um senso ali de urgência, eu não sei o dia de amanhã. Se amanhã eu estiver na sepultura, eu só quero que Deus se orgulhe de tudo que eu fiz até aqui. Porque Ele me deu vida em abundância, me deu muitas oportunidades, me deu uma família maravilhosa, me deu muitos problemas para resolver. Tanto que eu falo, Senhor, o Senhor me deu tanto que eu acho que eu tô ficando boa nisso, entendeu? Mas a gente, muitas vezes, eu estou dizendo por mim, né? A gente acaba ficando cega em alguns momentos, esquecendo que vai acabar. Que vai acabar, no fundo, um dia vai acabar. Então, mas se acabar hoje ou amanhã, não importa. E quando você lembrar da sepultura, que é para onde você vai, você tem que saber que lá não tem sonho, não tem projeto, não tem nada. Ele existe enquanto você está aqui. Você está aqui. Por isso que, assim, parabéns mais uma vez pela sua coragem de ter começado. Eu fico muito feliz de você estar hoje tomando a decisão de ensinar as pessoas tudo que você aprendeu no varejo, porque eu nunca vi na minha vida. Eu tive contato com muito franqueado, muitos pequenos empreendedores, muitos grandes empreendedores, entendeu? Mas eu nunca vi ninguém trabalhar com tanta maestria, com tanto cuidado, com um olhar tão fino e ao mesmo tempo tão simples das coisas, numa loja que nem tu. E eu vejo tanta gente sofrendo, Lara, tantas pessoas que não sabem fazer o que tu faz. E eu fiquei muito feliz de você tomar a decisão de ensinar, porque tem muita gente que precisa. E, de verdade, eu acredito que essas pessoas têm muito a ganhar com isso. Por isso que, para mim, hoje, tá aqui tem um significado, assim, não sei se com palavras ia dar certo de eu deixar claro aqui para todo mundo. Para mim também, porque você me encorajou. E isso tem um significado enorme, porque quando você me encorajou, eu pensei o quanto é importante nós sermos encorajadores de pessoas. E eu quero ser essa pessoa, uma encorajadora de pessoas. E sobre o trecho que você falou de Eclesiastes, é isso, Grazi. A finitude da vida nos impõe uma condição de realizadores. Quando a gente carrega isso... aí vai chegando, né? As coisas são transformadas. Aí a gente que já passou dos 40, né, Lara? Aí a gente pressa... já sabe que os anos, né? O nosso cronômetro tá ligado. A gente sabe que tá correndo um pouquinho mais rápido, mas tá bom, glória a Deus. Foi muito bom. Muito bom, obrigado. Obrigada.